Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse vídeo, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre saúde. Qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher na infertilidade? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a doutora Bárbara Bonfim e o doutor Henrique Vieira. Gratidão, né, por vocês estarem aqui no podcast, por falar, né, trazer esse assunto para a gente estar abordando. Então, para a gente iniciar, gostaria que cada um se apresentasse, Bárbara se apresente, fale um pouquinho de você, por que também você escolheu essa profissão de médica, fale aí um pouquinho de você. Então, eu sou a Bárbara, eu sou médica ginecologista e especialista em reprodução. Eu sou natural de Santos, aqui pertinho, né, no litoral. Já morei em alguns lugares aí pelo Brasil, sim, mas há 12 anos estou aqui em São Paulo, onde eu fiz toda a minha formação médica, desde a faculdade, residência. E agora eu finquei minhas raízes porque a gente abriu uma clínica aqui, então agora não tem mais jeito, vou ficar aqui. Ô, doutora, e por que você escolheu, né, trabalhar como médica e como ginecologista? Quando eu tava lá no colegial, lá na adolescência, eu tava naquela dúvida, né? E aí eu conversei com uma médica que atuava com reprodução na época e já me encantei ali pela área logo de quando eu tinha 17 anos, né? Que legal. E aí decidi que seria aquilo, mas não sabia qual meio que seria. E aí ao longo da graduação eu fui me encantando assim pela saúde da mulher, né? Eu tinha muito mais apreço de atender mulher ao longo da graduação. E aí me encantei pela ginecologia e aí aliei, né? Ginecologia com reprodução, que era aquele sonho desde a adolescência. E foi isso. E poder acompanhar a mulher ali em todas as fases da vida, né? Desde quando ela nem quer ser mãe ainda, que faz algum método contraceptivo, até o momento que deseja ser mãe, ou pode ter alguma dificuldade aí nesse processo, né? A gente sabe que às vezes é o sonho da paciente, o sonho da mulher, e ela ter alguma dificuldade ali pode ser emocionalmente muito desgastante. Então, tá ali com a mulher ao longo de todas essas fases é o que me move aí. Que legal. Doutor Henrique, se apresente para o pessoal de casa, fale um pouquinho, né, por que você também escolheu essa profissão de ser médico. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite também, por você, Nath, para a gente poder expor um pouco sobre a saúde masculina, que é tão pouco falada na mídia, né? Então, meu nome é Henrique, eu sou médico urologista, natural de Belo Horizonte, já tem 5 anos que eu estou aqui em São Paulo. Que legal. E ao longo da minha formação, quando eu era muito criancinha assim, gostava de ajudar as pessoas. E a medicina, ela veio nesse papel que, de certa maneira, é uma vocação, né? E o fato de poder ajudar uma pessoa foi o que mais me encantava dentro da área médica. E ao longo da formação, eu queria fazer uma especialidade que era uma clínica cirúrgica, onde eu pudesse ajudar o paciente com orientações, auxílio no momento de uma consulta com informação, mas também aquele viés um pouco cirúrgico, de ser um pouco resolutivo, de querer, em um momento, ajudar aquele paciente o máximo possível que a gente poderia. E aí, um pouco durante a formação, eu tinha contato com a área ginecológica, era algo que já me encantava um pouco. E depois, dentro dessas áreas clínicas cirúrgicas, a urologia foi o que mais me despertou. E unindo a urologia junto com a ginecologia, hoje a gente sabe que tem a reprodução assistida, que é uma área super interligada uma com a outra. E a gente tirar um pouquinho daquele mito que o homem, ele não faz parte do processo de gestação, ou ele não pode ser uma das causas de um casal ter essa dificuldade para engravidar. E aí vem todo esse desejo, esse sonho de poder ajudar as pessoas e a realizarem seu sonho. Porque quando a gente fala de gestação, de gravidez, é o sonho de duas pessoas que vai ter um impacto na sua família, na sua comunidade também. Sim. Doutora Bárbara, qual que é, assim, o maior desafio hoje que você passa com essa questão das mulheres que às vezes não conseguem aí, engravidar? Então, ainda existe um peso que é colocado, né? Uma responsabilidade na mulher. Eu atendo muitas mulheres sozinhas que chegam, né, sem o marido,
falando que estão com alguma dificuldade de engravidar, às vezes já fizeram um monte de exame, né, inclusive exames invasivos que desgastam a paciente, e o marido não fez nenhum espermograma, que é um exame super simples de um homem fazer. Então, é tirar a minha principal missão, assim, é tirar da mulher esse peso que ela carrega muitas vezes sozinha pela infertilidade. Então, é um desafio, continua sendo um desafio, e lidar com todas as questões emocionais dos pacientes também, que é bem difícil às vezes. O emocional, né? Atrapalha bastante. Com certeza. Sim. Ô, doutor, e para você, qual o maior desafio aí em trabalhar com a questão da infertilidade e também trabalhar a questão do homem? Primeiro que é desmistificar que o homem não tem esse papel durante um processo de gravidez. E não só quando um paciente tem essa dificuldade de engravidar, mas também em momentos como, por exemplo, no abortamento, que o homem também tem um papel e que precisa de investigação. Dificilmente o homem procura de maneira espontânea o médico. Por que isso, hein? Porque talvez a gente, numa sociedade onde foi criado que o homem precisa ser forte, ele acaba evitando procurar um atendimento médico, e com isso a gente tem impacto inclusive nos nossos tratamentos, né, doutora Bárbara? O homem, ele demora a procurar atendimento, e isso leva ao casal a tentar durante muito tempo. A chance de gravidez, a gente sabe que ela é principalmente no primeiro ano. Depois desse período, já qualquer casal que está com dificuldade de engravidar precisa procurar um atendimento, preferencialmente com médicos que têm uma expertise dentro dessa área da reprodução assistida, para poder receber uma orientação adequada. Sim. E o homem, quando ele faz um espermograma, que na grande maioria das vezes a gente vê só isso como avaliação masculina, ele não está sendo avaliado de maneira correta e adequada. Porque ele precisa saber o que realmente tem impacto sobre a qualidade daquele sêmen. Então, o exame do espermograma, ele é uma foto, ele é um retrato daquele paciente no momento da sua coleta. Algumas coisas podem interferir, isso de maneira aguda ou de maneira crônica. Sim. E durante uma avaliação clínica, a gente consegue identificar os fatores que podem provocar essas alterações e intervir no homem, seja com cirurgia, seja com tratamentos medicamentosos, para melhorar a qualidade do sêmen, consequentemente melhores gametas e passinho mais próximo de uma gestação, seja natural ou por técnicas de reprodução assistida. Sim. E aí a gente entra no assunto polêmico, né? Qual é o papel da mulher na infertilidade? Que daí a Bárbara pode estar falando um pouquinho, e o doutor Henrique falando um pouquinho do papel do homem também na infertilidade. Então, a gente tem, né, que deixar bem claro que dentre os casais inférteis, a gente pode ter 50% das vezes alguma causa da mulher e 50% das vezes alguma causa do homem. O que mostra, né, que esse papel, essa importância dos dois é igual, e a gente tem que encarar da mesma forma, né? E qual que é o papel da mulher? A gente brinca que o óvulo é mais importante que o espermatozoide, né? De certa forma é. A mulher, infelizmente, tem aquela questão ali do relógio biológico que conta muito. O homem tem também um pouco, mas não é de uma forma tão acentuada e precoce como a mulher, né? Nós mulheres, nascemos com o nosso estoque de óvulos já pré-determinado, a gente só vai gastando isso ao longo da vida. A gente não faz a reposição como o homem faz. Sim. Então, essa célula vai envelhecendo e vai perdendo a capacidade de ter bons resultados gestacionais, né? Então, a mulher, a partir dos 35, 37 anos, começa a perder o seu potencial fértil, tanto do ponto de vista de quantidade de óvulo, como de qualidade dessa célula. Então, o papel da mulher acaba sendo, às vezes, quando a gente pega aquele casal, né, a mulher mais velha, ali em torno dos 40 anos, acaba sendo um pouquinho mais preponderante ali nos resultados, muito por conta da idade dela, né? Mas alguns fatores de infertilidade podem estar relacionados à mulher, desde a parte ovulatória, desde a parte do útero, né? Se ela tem algum problema ali no útero que esteja dificultando a implantação do embrião, algum problema nas tubas uterinas. Então, tem vários fatores aí que a mulher pode impactar na fertilidade do casal. Sim. E, doutor, qual que é o papel aí do homem, né, na infertilidade?
Vou manter a mesma fala da Bárbara. É 50%, né? Então, Sim. a gente precisa do gametas sexo biológico masculino e sexo biológico feminino. Então, quando a gente fala sobre homem, o espermatozoide, ele é pequenininho e ele pode ter algumas quebras no seu interior, no seu núcleo, e com isso dificultar um processo de evolução daquele embrião. Então, se a gente tem algum problema onde esses espermatozoides não funcionam tão bem, muitas vezes pode não ter uma fertilização onde o óvulo gosta do espermatozoide até o desenvolvimento, por exemplo, de um embrião. Sim. Então, a gente sabe que é fundamental o papel masculino não só para a gravidez em si, mas até para o desenvolvimento daquele bebê mais lá na frente. E quando não tem, assim, essa compreensão da mulher e do homem, como que vocês trabalham aí dentro do consultório? Eu acho que a compreensão sobre a infertilidade, sobre o diagnóstico deles, que você disse? Sim. A gente busca sempre de forma... né, Porque geralmente assim, um culpa o outro, tá? Né? É. Ó, vamos supor, a mulher culpa o marido, ó, o marido vai lá e culpa a mulher, você não engravida, a culpa é sua. Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Eu gosto de explicar como uma gestação natural acontece. Então, eu conto lá a historinha que a mulher ovula, libera o Sim. óvulo, que cai na tuba uterina, o espermatozoide sobe lá para encontrar o óvulo, para tentar demonstrar para eles o quanto todos esses fatores são importantes para isso acontecer de uma forma natural. E o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa investigar para tentar chegar num diagnóstico deles. Então, eu acho que o mais difícil é tentar conscientizar o homem, né? Sim, Em com todo esse certeza. processo. Né? Ainda mais porque socialmente a mulher é sempre avaliada antes do homem. Sim. E vou agora puxar a sardinha para o meu lado. O homem, de certa maneira, ele é mais fácil de ser avaliado do que a mulher. Mas ele demora mais para procurar demora um mais Pra pra ter essa procurar consciência, né? E quando a gente sabe que tem algum fator onde existe uma dificuldade de engravidar por causa daquilo, às vezes a gente precisa conscientizar que aquele fator pode ser modificável ou não. E a demora de muitos casais é de procurar o tratamento porque acha que o médico que trabalha com reprodução, ele só vai fazer processos de fertilização in vitro, só formação do embrião lá no laboratório. E o nosso lado, não. A gente precisa dar o diagnóstico até para confortar aquele casal e explicar quais são os fatores que provocam essa dificuldade de gravidez. E também entender que a gente pode diminuir a complexidade desse tratamento até um casal conseguir engravidar de maneira natural. E tirar todos esses mitos que o homem, ele não faz parte desse processo, que é um sonho, uma vontade da mulher, e na verdade não. Quando um casal quer engravidar, a vontade precisa ser dos dois. Os dois têm que ser coparticipativos durante o tratamento e tem que engajar também, né? Porque não é um tratamento fácil, né, doutora Bárbara? A gente sabe que a gente trabalha com biologia e biologia não é uma matemática exata. Sim. E esses tratamentos são tratamentos que levam a gente a ter vários dilemas de como que vai ser, como que é a ansiedade durante aquele processo. A biologia, a gente tem certo controle em alguns momentos, mas a gente não consegue garantir para um casal que faça um tratamento que ele vai engravidar. E trabalhar com toda essa ansiedade é muito importante ter um apoio mútuo. O homem, ele tem um papel de ajudar a mulher, assim como a mulher também tem um papel de ajudar o homem a enfrentar todos esses desafios e toda essa ansiedade, essa angústia que é trazida no tratamento. É muito melhor com duas pessoas juntas do que um só segurando um fardo que há algum problema que é do casal. Não é de uma pessoa específica. A gente não engravida sozinho, a não ser que queira hoje com reprodução assistida. Sim. Né? A gente tem opções para mulheres ou homens que querem ter filhos de maneira natural, conseguirem engravidar de maneira solo. Mas a grande maioria das vezes a gente lida com casais. Seja homem e mulher, mulher e homem, homem, mulher, e independente do gênero. Sim. Né? E assim, vocês falam, né, da questão da procura.
como que eu sei que eu não tô conseguindo engravidar, a pessoa tá tentando, que eu tenho que procurar um especialista? Tem uma data, assim, para o casal procurar? Você tem tantas tentativas, se não for, procure um especialista, um médico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que bater bastante na tecla, né? Que nem o Henrique já falou, um casal, o normal dos casais, né, que estão tentando engravidar, tendo relação sexual, sem uso de método contraceptivo, é após 12 meses de tentativa conseguir engravidar. Isso é o que a gente espera. Então, se depois de 1 ano essa gestação não aconteceu, já é uma indicação de procurar uma ajuda, de fazer uma investigação de algum possível fator de infertilidade masculino, feminino ou de ambos. Sim. Mas, por conta daquela história que eu falei do relógio biológico da mulher, quando a mulher tem mais de 35 anos, o ideal é esperar 6 meses. Se depois de 6 meses isso não aconteceu, o ideal já é procurar uma ajuda. Por quê? Porque se a gente tiver que fazer algum tratamento com essa mulher, o tempo conta demais. Então, cada 6 meses que passa mais para uma mulher de 35 anos, 37, 38, 40, muda muito, né? É muito importante para o resultado do tratamento. E se esse casal já sabe que tem algum problema também? Então, por exemplo, a mulher já sabe que tem endometriose, que é uma doença relacionada à infertilidade. Se a mulher sabe que tem síndrome dos ovários policísticos, aquela mulher que não menstrua todos os meses. Se o homem já fez um espermograma na vida por algum motivo e viu que tinha alguma alteração. Então, se eles já têm algum fator que pode estar relacionado à infertilidade, a gente espera 6 meses também. Então, é mais ou menos isso aí, o timing que a gente indica desse casal procurar ajuda de algum médico especialista, né? Ginecologista e urologista em reprodução humana. Legal. Quer falar alguma coisa, doutor, em relação a esse papel, né? De quanto tempo procurar? A gente precisa lembrar que o médico que é especialista em reprodução assistida, ele pode ser procurado desde o início das tentativas, por exemplo. Sim. Tem alguns casais, por exemplo, onde o homem já fez uma cirurgia quando mais novinho, de testículo não descido, sabe que tem uma varicocele, que são dilatações das veias na região dos testículos, já pode procurar de imediato para ter uma ideia daquele potencial fértil dele. Porque muitas vezes a gente não precisa esperar muito tempo de tentativa para fazer alguma intervenção. Sim. Tá? E o principal é que não pode existir medo e esperar tempo para a procura. A procura é a partir do momento onde você se sente apto, onde você percebe que essa dificuldade de tentativas, né? Ao tempo onde você percebe que pode ser que tenha alguma coisa errada. Sim. E quando a gente coloca marcadores, 6 meses, eu acho que fica imediato, aquela ansiedade, né? Cria uma ansiedade naquele casal, que isso também pode interferir Sim. num processo, né, de tentativas. E que às vezes eu atendo, por exemplo, uma paciente jovem que sabe que tem endometriose e fala, agora eu quero começar a engravidar. Então, para ela eu falo, olha, você vai parar de usar o método contraceptivo, mas aí vamos dar aí 6 meses. Se você não engravidar em 6 meses, volta comigo. Ou caso aconteça alguma coisa aí nesse meio tempo, volta também. A gente só tem esses marcos mais para facilitar também ali para o paciente entender o que está acontecendo e de conscientizar para não deixar também, né, passar 2, 3, 4 anos e não procurar uma ajuda. A gente tem alguns números, né? A medicina gosta de um pouco de matemática. Um casal, sem usar nenhum método, ele tem uma chance de 16% de gravidez aí em 1 mês. E durante 1 ano chega a quase 86%. Então, são poucos casais que não conseguem engravidar nesse meio tempo. Sim. Mas esses 15% aproximadamente vão precisar de uma avaliação aprofundada. E a gente está disponível aí para isso, né? Para poder ajudar a achar algum fator e conseguir ter a realização do sonho, né? De uma gravidez. E qual, para vocês, assim, como médico, né? Como que é a visão de vocês em relação da importância da equipe médica também para passar esse processo pro paciente, né? Que vai lá, porque tem toda a questão emocional, principalmente aí das mulheres, nós que somos muito emotivas. Como que vocês veem essa importância do profissional também nesse processo? Então, essa questão de tratamento para engravidar, toda essa
isso que a gente, com que a gente trabalha, né, envolve uma parte muito importante da vida desses pacientes. Então, a gente entende que quando o paciente procura, né, o nosso consultório e confia na gente para fazer todo esse processo, é uma coisa muito importante, né? Alguém confiar algo tão valioso em você. Então, o nosso papel é dar todo o acolhimento do início ao fim, de todo o processo, tá ali... As mulheres choram muito no consultório. Olha, bastante. Porque realmente tá ali o tempo inteiro, se mostrar presente, acolher o paciente. Às vezes, só conversar. Às vezes, só uma conversa já muda a vida daquela pessoa. Ela entende o que tá acontecendo com ela. Quando a gente indica que tem que fazer algum tipo de tratamento, tipo uma inseminação, uma fertilização in vitro, estar presente em todo o processo, tentar acolher, explicar, né? A gente vê que nessa área da reprodução humana, o cuidado está sendo muito descentralizado, né? Então, tem clínicas muito grandes em que o paciente passa com o médico, depois passa com o enfermeiro, passa com o técnico, passa com um monte de gente e não tem aquele acolhimento, aquela pessoa que está ali com você o tempo inteiro. Então, acho que esse é o grande papel nosso, né, em todo esse processo. E é muito importante o trabalho em equipe também, né? Dentro da reprodução humana, a gente sabe o papel fundamental de nutricionista, psicólogo, alguns momentos até usar a medicina chinesa também, a acupuntura, e que isso impacta sobre os resultados dos tratamentos. E quando a gente fala de tratamentos de reprodução assistida, além da ansiedade, angústia, em alguns momentos até frustração, a gente tem que trabalhar com o lado humano e ter empatia com o outro, porque ele não gostaria de estar daquele lado da mesa falando sobre isso, falando sobre infertilidade, falando sobre problemas, identificando alguma coisa que ele não tem, às vezes não fez nada e para ter aquele problema, ou ele nasceu daquele jeito, ou ao longo da vida foi submetido a algum tratamento que levou àquilo. E tirar esse peso que a infertilidade ela tem uma causa que vem dele, vem do paciente, e às vezes não é uma escolha dele de estar ali. Entra na culpa, né? A pessoa se culpando. E a culpa é o principal sentimento que a gente vê de muitos casais. Sim. Por que que o meu vizinho, o meu amigo consegue engravidar e eu não? E o nosso papel é de passar para o paciente que ele precisa de entender aquilo como um momento para seguir em frente. Sim. E quais são, assim, quando o pessoal, né, o casal procura vocês, quais são os maiores medos que eles falam, assim, pra você? Eu tenho medo disso daqui, doutor. Ou do processo, como que é o processo também que vocês passam? A pessoa vai, ela faz uma consulta, faz exames, depois dos exames tem algum processo, como que é? Olha, eu vou falar da parte da mulher, né? Sim. Como nós, médicos de reprodução, a gente acaba fazendo muito tratamento de fertilização in vitro, e congelamento de óvulo também, que não é muito foco de hoje, mas se você quiser depois eu até falo um pouco. Esses tratamentos envolvem medicações hormonais que têm agulha, né? São medicações injetáveis. Os níveis hormonais da mulher realmente sobem bastante. Então, as mulheres se preocupam muito com esse processo realmente do tratamento. Então, com essa questão da agulha, com falar que é uma bomba de hormônio, que vai ficar muito sintomática, que vai ficar inchada. Isso é uma coisa muito recorrente entre as mulheres. Acho que é o principal medo, assim, das mulheres com o tratamento. E de dar errado, né? Essa questão de a possibilidade de fazer o tratamento e não conseguir engravidar e de dar errado é um medo sempre presente neles, mas que a gente tem que lidar com ele e eu costumo falar, a gente tem que se apegar na possibilidade de dar certo, né? Sim. E pro homem, tem, assim, alguma parte que ele fala, tem aquele medinho, porque o homem ele é mais resistente, né? O tempo inteiro. Eu sou forte. Acho que o primeiro medo do homem é fazer um exame. Qualquer Acho seja. que ir procurar o médico. E procurar o médico.
né? E o medo principal do homem é ver que às vezes ele não tem espermatozoide no seu ejaculado ou que ele tem uma alteração no sêmen e que seja um dos fatores que dificulta aquele casal a engravidar. Pode ser que seja o fator principal ou um fator misto, né? Junto com algo feminino associado. E os homens, na hora que eles procuram atendimento, dificilmente ele vai conseguir falar o que ele está sentindo. E durante o atendimento, né? A gente precisa criar um espaço onde ele entenda que ali ele está acolhido. Que ele pode falar os medos, falar as angústias, é a gente entender como que é toda aquela dinâmica do processo. Até para ele poder ajudar, que para a mulher é muito mais difícil uma coleta de óvulos do que um homem para uma coleta de sêmen. O homem, basicamente, ele precisa ir num laboratório, numa salinha, que fazer o momento da coleta, através de uma masturbação. E se tiver espermatozoides no ejaculado, finaliza o processo inicial do homem ali. Sim. Enquanto a mulher precisa de toda uma medicação, mulher sofre, um pouco mais com os hormônios, para poder obter uma quantidade maior de óvulos, né? O homem ele tem milhões e a mulher alguns. O processo da mulher é, só resumidamente, assim, quando uma mulher vai congelar óvulo, fazer uma coleta de óvulo, é um tratamento que dura em média uns 15 dias, que ela vai usar medicação injetável, que são medicações tranquilas, não dói, né? As pessoas demonizam muito essas medicações também, mas enfim, né? Passa por todo esse processo, depois tem que fazer a coleta de óvulo ali, que é um procedimento cirúrgico, que envolve anestesia, então é bem mais complexo que a questão masculina, com certeza. E quando o casal ele passa por essa questão do processo, né, de tratamento, tem algum lado que ele é mais resistente em não fazer o tratamento? Já aconteceu alguma situação? Agora eu vou puxar para o meu lado primeiro para falar. O homem ele é bem resistente ao tratamento. Sim. E quando a gente precisa, às vezes, mexer um pouco com hormônio, fazer uma cirurgia, ele dá uma recuada. Mas se o médico ele propõe tratamentos para aquele homem, é porque a gente acredita que o seu potencial possa melhorar. E a gente ter melhores gametas, melhores espermatozoides, a gente tem mais chances de gravidez, né? Às vezes eu pego algumas pacientes, aí eu solicito, às vezes eu tô atendendo, né, só o casal sozinha, em determinados lugares, e aí eu peço todos os exames, eles voltam comigo, a paciente, a mulher fez todos os exames, o homem não fez o espermograma. Então, a gente tem que tentar engajar esse homem, sim, né? Porque realmente até é um exame super simples, mas é um tabu para eles, continua sendo. Então, é bater muito nessa tecla que o homem tem que engajar, que o homem tem que entrar no processo. Não tem jeito. Tem que entrar junto, é o casal, né? Tem que ser junto. E quais são, assim, os maiores mitos e tabus que vocês escutam sobre a questão da infertilidade do casal? Acho que a grande parte gira em torno dessa questão masculina, com certeza, né? Que o homem não tem tanta importância nesse processo. O tabu com relação às medicações, que eu já comentei também, né? Que as medicações são uma bomba de hormônio, que vão fazer mal, que às vezes o paciente fala, né, que já teve trombose, que já teve alguma coisa, não pode fazer, mas pode fazer. Inclusive, paciente que tem câncer de mama, né, ou que tem antecedente de câncer de mama, pode fazer esse processo. Hoje em dia a gente já tem segurança em fazer tudo isso. Então, acho que é mais ou menos isso. De tabus. E aí a gente entra na questão emocional, né? Porque a gente vê essa questão que trabalha com os hormônios também e pode afetar aí o emocional tanto da mulher e como do homem. Como que isso, na infertilidade do casal, pode estar aí afetando o emocional desse casal? Olha, afeta muito, né? Desde o diagnóstico, desde a percepção deles né, essa questão da culpa que a gente falou, né? De não conseguir engravidar. Então, isso tem um peso emocional e psicológico muito grande. Até durante a investigação, o próprio tratamento em si, às vezes, né? Quando dá certo, ótimo, todo mundo fica feliz. Sim. Mas muito, às vezes, por conta da idade da mulher, né? Então, uma mulher de 40 ou mais fazendo esse tratamento, às vezes, tem muitos negativos e isso frustra.
né? Então, um acompanhamento psicológico ao longo desse processo é muito importante. A gente sempre tem psicólogos parceiros. O médico também chega a ser um psicólogo, né? Um terapeuta. A gente é um pouco, mas nós não somos tão capacitados para isso, né? Então, é muito importante esse segmento psicológico. Com certeza, a gente sempre, quando a gente sente, né, essa demanda do paciente, a gente indica, a gente fala que seria interessante, né, fazer esse segmento. Então, é totalmente importante e relevante ao longo desse processo, essa parte emocional. E para você, Henrique, assim, como que você vê você sendo médico e homem, né? A parte aí mais do homem, porque às vezes é difícil também para o homem procurar uma ajuda psicológica, um terapeuta. Como que você vê essa questão que pode abalar aí o emocional do homem? Quando a gente fala de reprodução, é um mundo de incertezas, né? A gente nunca vai conseguir garantir nada para aquele paciente. Por mais que a gente tenha vários estudos científicos, embasamento para sugerir e propor alguma cirurgia ou algum medicamento para aquele homem. E é muito necessário a escuta durante um atendimento. Sim. E o homem, ele tende a escutar mais do que falar. E a gente precisa, numa consulta, fazer o contrário, deixar o paciente falar mais para entender o que aquele tratamento impacta para ele. E quando a gente tem essa escuta, alguns momentos precisa ser ativa, Sim. né? Apesar da gente não ter uma formação de psicólogo, a gente tem um conhecimento que pode embasar, empoderar aquele paciente de informações corretas. O paciente, ele começa a querer ser mais parte do processo. E a reprodução, o homem, ele também faz parte do processo desde a formação do embrião, né? Então precisa dos 2 gametas. E ele participar não só da coleta seminal em si, mas de ajudar a sua esposa no momento da aplicação da medicação, de vir numa consulta junto com a esposa. Sim. Então a gente prega muito isso na clínica, que o atendimento ele precisa ser integrado. E como que a gente integra isso? Estando 2 médicos disponíveis para escutar os 2 juntos em alguns momentos e também separados em outros, porque a gente sabe que algumas necessidades acaba que você não fala para o seu parceiro ou para sua parceira. Sim. E a gente precisa ir abordando esses pontos para com que o tratamento seja algo mais tranquilo para aquele casal, que ele possa ser participativo do processo de maneira ativa também, e não só a gente como uma função médica. Né? A gente tem que escutar e explicar todo o processo. Nós que atendemos juntos, né? A gente atende os 2 juntos, o casal. Sim. E a gente percebe como o homem fica, às vezes, contente de ver que ele tem o lugar ali, né? Que ele tem um lugar de fala ali naquela consulta. Porque se esse casal passa só com o gineco, às vezes esse homem fica mais quietinho, ele não se sente participativo. Quando tem o urologista ali, ele tem um ponto de apoio. Então é muito interessante, né? A gente já atendeu casais em que o homem falou até muito mais na consulta do que a mulher. Porque Olha ele só. se sente importante, ele sente essa importância que é dada pra ele. Sim, você falou da questão da mulher, né? Que chega após 35 já é mais Que difícil. tem uma queda da fertilidade. Que a gente fala assim, depois dos 40, mas tem a possibilidade, né, da mulher engravidar. Então, você vê a questão da importância de antes, se ela quer engravidar, sempre antes dos 35 ou não? Então, não tem essa questão. Falando do congelamento de óvulo, Sim. né? Aquela mulher que tá ali antes dos 35 anos de forma ideal, por quê? Porque tem essa queda da fertilidade a partir dos 35. Então, se tem aquela paciente entre 30 e 35 anos, 32 anos que chega pra mim e fala, olha, Bárbara, eu quero ser mãe, mas tô trabalhando, tô solteira, não penso agora nisso, tô focada no trabalho, quero viajar, mas eu quero muito ser mãe. Então, é para essa paciente que eu falo, então, vamos congelar os seus óvulos. Porque vai que quando ela tá lá com 37, 38 anos, ela, na grande maioria das vezes, vai tentar engravidar, vai conseguir, vai dar tudo certo. Sim. Agora, se ela não conseguir, precisar de algum tratamento nessa faixa etária, é muito melhor, os tratamentos têm resultados muito melhores quando são feitos com óvulos mais jovens, porque a qualidade do óvulo conta muito nesse processo. Então,
para aquela paciente, né, para aquela mulher que quer ser mãe ou não sabe também, né, porque vai que nem pensou nisso, às vezes nem passou pela cabeça, mas tá nessa faixa etária aí entre os 30 e 35, aí o ideal é passar com uma gineco que converse sobre isso e ver se tem essa indicação ou não de fazer o congelamento. Legal. E o homem não tem esse problema, né? Tem um pouquinho. Tem, porque o pessoal fala assim, homem não tem, homem é fértil até os 80 Olha, não, hein? O problema é a qualidade, né, Sim. daquele sêmen. Depois de 35, 40 anos, começa a cair um pouco a qualidade também seminal. Então os homens têm, olha só, a gente fica, né? Não é só as mulheres. E depois de 40, 45 anos, começam a aparecer algumas doenças associadas, por exemplo, autismo, esquizofrenia, em relação à população geral. Então, pode aumentar um pouco as chances, tá? Mas não é para assustar. Sim. Quando a gente fala dessas chances aí, são 2%, um pouquinho mais, e sendo que a população geral é 1%. Tá? Mas o homem, ele pode ser fértil depois dos 50, 60 anos, mas tem que saber que isso vai ter um impacto também sobre o filho dele. Porque ao longo do tempo a gente vai acumulando vários fatores que agravam e pioram as nossas células, pioram o nosso DNA, e ele vai mudando um pouco como ele é interpretado, como ele é visto. E isso vai se transmitindo para os nossos filhos. Então, de geração em geração, vai mudando um pouco como é o nosso material genético e como ele é lido. Sim. A alimentação, ela pode estar agregada aí à falta da mulher não conseguir engravidar, uma má alimentação, né, uma rotina. Tem alguma coisa que pode influenciar no dia a dia, o estresse também? Olha, tudo de hábitos de vida, desde estresse, atividade física, alimentação, suplementação, tudo isso interfere na fertilidade. Claro que a gente não pode culpar só a alimentação de uma mulher não conseguir engravidar, mas a gente sabe que todos esses fatores influenciam sim. Então, uma mulher que está fazendo um tratamento, é importante acompanhar com uma nutri, fazer uma dieta voltada para isso, pensando também na saúde dela para engravidar, né? Que ela tem que estar bem de uma forma geral para engravidar. Então, cuidar da alimentação, da suplementação, fazer atividade física, coisas, né, a gente sabe que em São Paulo todo mundo vive meio estressado, mas eu acho que todo dia o pessoal tá estressado. Aliviar o estresse. Então, com certeza, hábitos de vida, alimentação fazem muito parte desse processo. Principalmente alguns fatores, como o uso de cigarro, drogas, anabolizante. A gente está pegando muitos jovens utilizando esse tipo de droga. E inclusive vape, né, que tá um pouco na moda, isso afeta a qualidade dos espermatozoides, assim como afeta a nossa saúde, né? Então a gente tem que ter consciência de quando faz qualquer estilo de vida diferente, ele pode afetar também sobre os nossos gametas. Sim. Você tem ideia, mulheres que fumam podem entrar na menopausa anos antes que mulheres que não fumam. Então, isso influencia bastante. Isso é importante, né, falar dessa questão do cigarro, tanto para a mulher como para o homem, como isso pode influenciar, né, no nosso dia a dia. E aí eu queria que vocês deixassem aí dicas, né, para esses casais que estão tentando aí, que tem essa dificuldade, o que vocês podem falar de dica para estar ajudando? Primeiro, se tem alguma coisa que afeta o seu estilo de vida, se é sedentário, não faz atividade física, retomar, praticar pelo menos 3 vezes na semana, 30 minutos de atividade que acelera o coração, corrida, bicicleta, natação. Às vezes alguém que não pode pagar uma academia, mas pode fazer uma corrida de rua, uma caminhada que seja, isso já vai ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Uma dieta balanceada, equilibrada, evitar os vícios. Álcool também pode afetar, então álcool em excesso piora a qualidade dos espermatozoides. E não deixar de pesquisar por que não consegue engravidar. Essa é a principal dica. Se tem alguma dificuldade, procure assistência médica. E a importância também, doutor, desculpe te interromper, já interrompendo, mas do especialista, né? Porque muitas vezes a pessoa tem ali a dificuldade e ela vai num clínico geral. Sim.
né? Então, por isso que eu falo da importância de você procurar ali um ginecologista, um urologista, para realmente descobrir qual é a razão do por trás, né? A gente previne, mas a gente também tem que pensar na gestação Sim. e quando que essa mulher tá planejando ter, quantos filhos ela planeja ter. Então, conversar com o ginecologista sobre isso é importantíssimo. Sim, legal. E antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, também quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique e a Keline e a Aline, doutora Aline, da Clínica ABA, Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. E antes da gente encerrar, né, quero que vocês deixem aí o Instagram de vocês, onde vocês estão localizados, onde o pessoal pode encontrar a clínica também. E se vocês quiserem deixar uma mensagem aí pro pessoal de casa, pros casais que estão nos assistindo. Então, meu Instagram pessoal é @Bárbara Bonfim e o da clínica é @Gava Clínica, Gava com 2 Vs, GAVVA. A nossa clínica fica ali em Moema. Legal. E estamos aqui para atender vocês, né? Para quem tiver precisando, a gente gosta muito de trabalhar com isso. Então, ficamos muito felizes de vir aqui também falar sobre o tema. Sim, legal. E o meu Instagram é @Dr. Henrique Vieira. E um recado é que não desista do sonho de ter um filho. Sim. Pode ser que em um tratamento, às vezes, não consiga esse sucesso e a gente tenha um beta-HCG, que é o exame de sangue que avalia a gravidez negativo, mas hoje a gente tem muito recurso na medicina para ajudar a realizar esse sonho de um casal. Sim, legal. Quero agradecer vocês, doutora Bárbara, doutor Henrique, por estar falando aqui, né, no podcast um pouco sobre a saúde, sobre essa questão da infertilidade, né, um tema muito importante aí, acho que tiramos bastante dúvida do pessoal de casa. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu,
curta, comenta, deixa nos comentários o que vocês acharam desse podcast, compartilha, se inscreva no nosso canal. Eu te espero no próximo Natcast.